Como realizar um diálogo entre a igualdade formal proposta nas constituições e tratados, e até mesmo vista ou não vista nos casos jurídicos, e os desafios para se conviver com a diferença no século XXI, no momento atual? É esse tema que esse vídeo busca tratar, especialmente em diálogo com o tema da redação do Enem de 2007, o desafio de se conviver com a diferença. Meu nome é Adriel, sou graduando de Direito pela Faculdade Nacional de Direito. E para iniciar toda essa discussão, é válido ressaltar o caput do artigo 5º, inclusive um repertório que pode ser usado na introdução dessa redação, que fala a respeito da igualdade perante a lei. A igualdade que visa a proteção do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, não só a um grupo específico de pessoas, mas a todos aqueles estrangeiros ou residentes do país. Mas apesar dessa igualdade formal, o primeiro inciso desse artigo destaca a diferenciação de gênero e fala sobre como é importante colocar homens e mulheres em igualdade. Mas se é preciso utilizar esse vocabulário diferente, é preciso ressaltar essa diferença, então é porque no momento atual da sociedade ainda existe uma dificuldade para se conviver com a diferença. Os três principais argumentos que eu destaco aqui para falar sobre esse assunto são as formas diferentes de lidar com a diferença, ignorando ela ou ressaltando essas características, a hierarquização das características e a invisibilização do sofrimento a partir do momento que é desconsiderado as diferenças que existem entre cada um dos sujeitos. Explorando esse primeiro argumento das formas de lidar com a diferença, é possível estabelecer uma conexão com os 4 modelos de tratamento da igualdade propostos pelo jurista Luiz Ferraioli, que fala sobre duas possíveis visões. Além dessas 4, destaco aqui 2 possíveis visões: de considerar a diferença na medida da sua desigualdade ou de tratar a diferença toda em igualdade, ou seja, ignorando essas possíveis distinções que existem entre um sujeito e outro. Porém, ignorar essas distinções seria também ignorar como que cada um dessas diferenças pesa enquanto um sofrimento, enquanto uma desigualdade. E isso seria uma perspectiva negativa, diferente da outra proposta, que é de pesar essas diferenças na medida de sua desigualdade, pensando como que é possível estabelecer igualdade a partir do momento que se observa, sim, as diferenças. Como segundo argumento da hierarquização das características, eu destaco aqui o recurso extraordinário 494601, que fala sobre a liberdade religiosa e os sacrifícios de animais em cada uma dessas religiões. Dentro desse caso, que chegou até o STF, existe uma discussão a respeito das religiões de matriz africana e como que esse sacrifício ali, ele, no início, dentro de uma lei, ele teria sido proibido, e como que esse diálogo, às vezes, ele pode ser falho, porque outras religiões, como o judaísmo, por exemplo, realizavam sacrifícios de animais e não eram tão mal vistas. Aqui, percebe-se como que as mesmas características que são diferentes de outras religiões, que não têm essa prática do sacrifício animal, elas são consideradas de forma completamente diferente, porque uma, como o judaísmo, era aceita, e outra, como as religiões de matriz africana, não eram aceitas, exatamente pela diferença racial que existe entre essas duas crenças, entre essas duas populações. Por último, para falar da invisibilização do sofrimento a partir da desconsideração das diferenças, é possível ressaltar o caso Linda Lopes Soto e outros versus Venezuela, que chegou até a Corte Interamericana de Direitos Humanos e falava sobre uma mulher que sofreu um sequestro e sofreu violência doméstica, mas que por sua condição feminina não foi considerada pelo direito penal da Venezuela como uma violência realmente. E os policiais que estavam lidando com o caso afirmaram que aquilo era apenas uma briga de casal.
A partir do momento que não foi considerada sua posição enquanto mulher e a vulnerabilidade que ela teria naquela relação social, foi desconsiderado, invisibilizado o seu sofrimento, mostrando assim, ao final de toda essa reflexão, como muitas vezes a desconsideração da diferença entre os diferentes sujeitos pode apresentar um cenário complicado para lidar com essas diferenças, para conviver com essas diferenças. Porque a partir do momento que não é pesado como que essas diferenças se manifestam na realidade enquanto desigualdades e enquanto preconceitos, muitas vezes pode se perder, então, como que um sujeito deveria ser tutelado de maneira diferente da forma como outro sujeito deveria ser tutelado.